Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Estamos começando o programa Centros, TV Univates. Boa tarde aqui aos nossos convidados. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre a biotecnologia, especificamente um evento que vai acontecer aqui na casa. E temos aqui alguns convidados que vão nos dar detalhes sobre a área especificamente e também sobre o evento propriamente dito. É o primeiro Congresso de Inovação e Biotecnologia, que acontece em julho aqui na Univates. Já voltamos após a abertura do programa. Começando então nosso programa Centros de hoje, nosso tema é o primeiro Inova Biotech. É o evento que acontece agora no mês de julho aqui na Univates. Conosco para falar a respeito deste evento, nos primeiros 2 blocos temos aqui 3 convidados, depois nós trocamos a equipe, temos substituição hoje, porque o assunto é bastante longo, o evento é importante. Temos aqui o professor Ivan Bustamante, que é coordenador do Inova Biotech, também o professor Luiz Timers, que é professor aqui da casa e vai ministrar um mini curso sobre bioinformática, é isso, né? E a professora Camille Granada, também é professora aqui da casa e palestrará também no evento Inova Biotech. Mas para que a gente possa falar assim, com mais propriedade mais adiante sobre o evento propriamente dito, eu vou convidar o professor Ivan para nos fazer uma introdução ao conceito, à área, à biotecnologia enquanto segmento. Por favor, microfones aí, quem estiver com a palavra. Vamos lá, professor. Bem, muito obrigado pela oportunidade da gente vir aqui divulgar o nosso evento. A biotecnologia ela é hoje um dos pilares do desenvolvimento contemporâneo. A gente não, praticamente hoje, todo mundo que acordou, tomou café da manhã, veio trabalhar, está no trabalho, voltou para casa, jantou, vai deitar na cama, em algum momento topou com alguma coisa que teve a biotecnologia presente no seu desenvolvimento, né? E conceituar a biotecnologia é sempre uma dificuldade, porque ela é muito ampla, né? O nosso congresso ele é bem amplo, ele atende a diferentes áreas justamente por causa dessa característica. Mas se a gente for determinar o que é biotecnologia, a gente pode sempre pensar que é o estudo e aplicação de sistemas vivos para o desenvolvimento de produtos e serviços. Seria uma forma... De novo. Olha só, o estudo ou aplicação de sistemas vivos para o desenvolvimento de produtos e serviços. Perfeito. Então, seria um guarda-chuva geral, amplo. Por exemplo, quem é diabético tem que tomar insulina, né? Antigamente, você precisava de insulina, você tinha que pegar, né, o pâncreas de suínos abatidos e dali isolar a insulina do suíno para fazer a medicação para o pessoal injetar. Hoje em dia, a gente conseguiu tirar o gene, colocar numa bactéria e essa bactéria, em condições de cultivo ultra otimizadas, você consegue produzir em quantidade, fazer com que a bactéria produza uma insulina de origem humana e depois ela é purificada de uma forma barata que hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Então esse é um belo exemplo de biotecnologia e foi uma das primeiras, né, envolvida na fundação das primeiras empresas de biotecnologia nos Estados Unidos. Então você pode pensar em biotecnologia no próprio etanol. Quem abasteceu hoje o carro com etanol é biotecnologia, porque é biocombustíveis, bioenergia é uma área da biotecnologia. Na área de alimentos, né, você vai, hoje tu chega no supermercado, você tem uma ampla variedade de produtos lácteos produzidos com diferentes leveduras, com fermentados com diferentes leveduras, que são isolamentos de bactérias que, ao fermentar o leite, conferem ao leite novas propriedades que são vantajosas para quem consome. E aí diferentes tipos de bactérias ou leveduras ou micro-organismos qualquer podem gerar produtos diferentes. Então,
Eu acho que esses 3 exemplos já mostram a abrangência do pepino que o assunto é. Acho que é bem legal os seus exemplos, justamente porque nos quebra essa busca, para quem está tendo um primeiro contato com o conceito, de tentar definir uma área específica. Não existe. Ela transita por muitas áreas dentro de algumas regras, é isso? Exato, tanto que nós aqui na Univates nós temos um programa de pós-graduação, tanto de doutorado quanto de mestrado em biotecnologia, né? E o corpo docente é formado de químico, biomédico, farmacêutico, biólogo, engenheira de bioprocessos e biotecnologia, tem um veterinário também, se eu não me engano. Sim. Tem de tudo. Então, porque todos podem trabalhar com biotecnologia. E né? trazem o seu olhar, a sua expertise. Inclusive economistas. Temos uma economista que faz parte do time de professores, que nos ajuda a pensar, essa pesquisa aqui, ela tem aplicação econômica, tem viabilidade econômica, porque também não adianta você desenvolver uma tecnologia supimpa, que uma indústria não consegue operacionalizar e colocar customizar, fazer, processar. Exato. Vamos ouvir um pouquinho o professor Luiz Timers. Professor, qual é a sua área de formação, qual a sua contribuição dentro desse mosaico todo aí que foi posto? Bom, eu sou formado... Boa tarde. Eu sou formado em Biologia, Ciências Biológicas, e a minha área de atuação hoje em dia é a bioinformática. Então eu tento mais aplicar tecnologias de informática voltadas para o desenvolvimento de novos medicamentos, novos fármacos e atualmente mais para a área de doenças negligenciadas, que são tuberculose, malária, leishmania, esquistossomose, em diferentes aplicações e bem na parte inicial do desenvolvimento, né? Porque todo o processo de desenvolvimento de um novo fármaco começa da base, que vai ser a prospecção de novas moléculas, a identificação de alguns alvos moleculares, algumas proteínas que podem ser utilizadas como um alvo de novo medicamento. Então a gente faz essa parte bem inicial para conseguir mostrar para quem quiser que consiga utilizar depois mais para frente essa tecnologia para continuar o desenvolvimento do... Esse vai ser por aí o tema da sua atividade no Congresso. No Congresso, Perfeito. Nós vamos ver mais sobre... Beleza, a gente vai ver mais detalhes sobre isso, mas eu queria ainda lhe perguntar, quando fizesse o curso de Biologia, Ciências Biológicas, já tinha esse olhar da biotecnologia ou isso, até por ser uma ciência recente, também foi se desenvolvendo ao longo da tua formação? Escolha profissional. Eu acho que foi mais como escolha profissional depois de formado ainda, porque durante a formação de biologia que eu tive, eu não tive uma visão empreendedora para saber onde é que eu posso aplicar agora isso aqui como empreendedor. Eu tive mais uma visão geral de todas as áreas da biologia e depois tentar ir agora. Onde é que eu aplico isso aqui dentro de uma parte biotecnológica, né? Perfeito. Então acho que aos poucos a gente vai conhecendo mais as áreas, vai conhecendo mais o campo e sabendo onde a gente pode aplicar isso ao longo da vida acadêmica, né? Então é um processo que é contínuo, sabe? Até hoje a gente fica sempre martelando onde é que a gente pode achar um lugar que a gente possa aplicar a nossa metodologia ou alguma empresa que possa utilizar essa abordagem que a gente está desenvolvendo. Então é um processo meio árduo, mas aos poucos vai se encaminhando. Mas é também um processo muito reflexo do nosso momento, onde novas oportunidades estão sempre se abrindo, né? Quer dizer, não é mais o que é que todo mundo já fez ou o que é que já se conhece, mas por onde se desbravam novas oportunidades. Exato. Ok. Vou fazer o mesmo questionamento para a professora Camille Granada, engenheira. Engenheira. Eu sou engenheira de bioprocessos e biotecnologia do programa, né? Sim. Então, eu vou palestrar no Inova Biotech. Eu vou falar sobre uma das linhas de pesquisa que eu trabalho aqui na Univates, que é de seleção e caracterização de micro-organismos para promoção de crescimento de plantas. Então, eu trabalho com biotecnologia vegetal e eu vou falar no congresso, então, sobre o caso, a história dos meus feijõezinhos, que eu falo, que é um trabalho que já começou lá desde 2012, onde nós passeamos, digamos assim, por todo o Vale do Taquari, isolamos mais de 200 bactérias que promovem o crescimento do feijão e atualmente, então, nós temos 2 selecionados que estão em fase final de testes, uma vez que esses micro-organismos precisam de uma série de testes para ser recomendado para inoculação agrícola, uma vez que eles não podem causar doença, né? Tem que ser totalmente seguros, né?
A inoculação desses micro-organismos faz com que os produtores não precisem colocar insumos nitrogenados nas suas lavouras de feijão. Então, isso é uma economia de dinheiro, não só de dinheiro, mas o custo ambiental dessa técnica também é muito vantajoso, uma vez que o nitrogênio ele envolve uma série de problemas ambientais de lixiviação, de fixação, e ele pode estar sendo promovido pelos micro-organismos nativos do solo. Então, é uma bactéria de Mussum, mais dizer. Então, nós estamos em... Nascido em Mussum. Mussum, a nossa bactéria. E tem uma de Vespasiano Correia, então. São as duas que estão nessa São as duas, final. Então. E futuramente, então, nós vamos falar, então, que tentar desenvolver parcerias aqui na região, principalmente com os pequenos produtores, né, por produção orgânica, e esclarecer o quão vantajoso é essa técnica e que pode contribuir também para o desenvolvimento da nossa região aqui, né? Volto para a mesma questão que eu fiz aqui para o professor Luiz. Engenheiros, em geral, eles já veem essa área da biotecnologia como um campo natural de atuação ou também foi uma consequência a partir de novas oportunidades e aconteceu na tua vida e de colegas teus? Bem, eu, quando entrei na engenharia, foi parecido com o professor Luiz, né? No curso eles nos mostram as infinitas possibilidades, mas daí durante a graduação, então, eu comecei a fazer bolsa de iniciação científica, sempre voltada para a área de biotecnologia e no desenvolvimento de inoculantes. Então, eu fiz toda a minha pós-graduação na área da microbiologia e nessa interação planta-microorganismo, e daí me apaixonei, né? Não vejo mais a minha vida fazendo outra coisa a não ser procurando meus nenes, como eu falo, no solo, já que eles são tão benéficos para a gente. Assim. Professor Ivan, vamos lá. É uma área tão ampla, um desafio tão grande, ao mesmo tempo em que a gente tem que ir para questões muito técnicas, muito específicas, o desafio ainda é de tornar a biotecnologia um elemento de percepção na vida de todos. É um pouquinho por aí que se pensa num evento para discutir essa área? Justamente. A ciência, ela não pode servir somente para o ego ou pela curiosidade do pesquisador, né? Por mais que às vezes hoje em dia a gente está num embate um tanto complicado sobre o que é ciência básica, o que é ciência aplicada, as pessoas não têm muito entendimento do que é uma coisa ou outra, mas o que é importante saber é que uma das poucas coisas que está 100% associadas ao desenvolvimento social, econômico, cultural, sustentável de qualquer país no mundo é o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento científico, e que as pessoas entendam a importância desse desenvolvimento científico. Até em questão de políticas públicas, eu sei que não foi a tua pergunta, mas até questão de ciência, políticas públicas, as pessoas entenderem que investir em pesquisa pode ser a solução para que a gente tenha menos impacto ambiental no futuro, mesmo que a demanda agora seja construir mais canos de esgoto. Eu sei que às vezes é uma coisa difícil, né? Nossa, a gente está precisando melhorar a parte sanitária de um determinado bairro. Mas também tem que investir em pesquisa. O que a gente faz? É uma decisão difícil do gestor, mas a segunda opção, a ciência, né? Que obviamente nessas situações são normalmente deixadas de lado, ela é mais a médio e a longo prazo, mas ela é importante. Por isso que às vezes a gente fica lutando contra problemas sociais durante tanto tempo que já poderiam ser resolvidos lá atrás. E esse congresso, ele não é só para quem faz mestrado, só para quem faz doutorado em biotecnologia. É para os empresários, é para os estudantes de ensino médio, é para profissionais de diferentes áreas que queiram vir se atualizar. E congresso, daqui a pouco ele se inscreve no congresso, ele escolhe as palestras que quer assistir. Certo. Não precisa, não tem carteirinha de escola. Ele pagou o congresso, ele vem, eu quero esse tema, esse tema. Me interessa. E ao final de todos os dias tem as sessões de posters, né, que a gente
do pessoal que vai apresentar seus trabalhos no formato de pôster. Os pesquisadores vão todos lá, então se você quiser tirar uma dúvida pessoalmente com alguém, vai lá e bate um papo, porque uma das melhores formas de divulgação científica, né, da gente levar a ciência, tirar um pouquinho de fora desse métier, desse grupinho fechado, é conversando, claro, né? É esse face-to-face, assim, esse cara a cara, para a gente mostrar, olha, a gente não entende muito o que é esse gene aqui, não te preocupe, mas se a gente pegar isso aqui, a gente pode chegar lá, sabe? E as pessoas entenderem, a gente pode chegar lá. Perfeito. Né? Professor, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, eu ainda vou conversar um pouquinho com o professor Ivan sobre essa questão da interação com o mercado, o quanto isso é importante e o quanto o evento vai buscar esse foco, e com os dois professores a respeito das suas oficinas e palestras. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o primeiro Inova Biotech, um evento que acontece no mês de julho. Já vamos saber detalhes da programação. Conosco aqui o professor Ivan Bustamante, que é o coordenador do evento. Também, nesse momento, o professor Luiz Timers, que é ministrante do mini curso de Bioinformática. Já vamos saber detalhes sobre esse mini curso. E a professora Camille Granada, que vai palestrar também dentro do evento. Falávamos da importância de um evento desses para contextualizar a biotecnologia no nosso ambiente social, acadêmico, produtivo, econômico. Professora Camille, gostaria de complementar com a ideia também mostrar projetos, né? Mostrar a produção. Sim, a gente não quer só contextualizar a biotecnologia, a gente quer mostrar o que a gente faz para a população em geral do Vale do Taquari, para as indústrias, para os produtores, para que a gente possa cruzar, né, os muros da universidade e aplicar os nossos trabalhos para o desenvolvimento regional. É essa a função da Univates aqui no Vale do Taquari, e a gente trabalha para isso aqui. Mas, no entanto, a gente está um pouco preso ainda dentro dos muros da universidade. Então, a gente quer mostrar um pouco do que a gente faz aqui e mostrar que a gente também está disponível para parcerias. De repente, algum produtor, eu estou observando isso na minha cultura. Quem sabe a gente não tem uma resposta aqui no nosso PPG, né? Nós temos inúmeros professores que trabalham com biotecnologia vegetal, com biotecnologia da saúde, com a produção de alimentos, que poderiam estar atuando em simbiose com a indústria e, no entanto, nós estamos procurando, né, no momento, mas não é fácil, não é fácil mudar a cultura da indústria para investir em pesquisa, e também não é fácil para a gente que foi treinado, né, para ter a vida acadêmica, cruzar essa barreira e trabalhar mais aplicadamente, né? Quer dizer, um exercício de todos os agentes do processo. O professor Ivan comentava lá no início que o pesquisador não pesquisa para o seu ego somente. É claro que ele quer também crescer, quer descobrir, quer novas luzes, né? Mas, quer dizer, a pesquisa não obrigatoriamente tem que surgir dentro da Univates. Ela pode ser uma proposta do mercado, um problema, um questionamento que surja lá na propriedade, dentro da vida. Como a gente já fez um programa aqui contando um pouquinho da questão dos ácaros, né? O professor Ferla aqui, como é que a proposta veio da rua, vamos usar ou não, né? Fazer esse processo. Como é que isso cai dentro do evento nessa relação, nessa interação com o mercado? Acho que o evento é um dos agentes que visa preencher essa lacuna. Realmente, como a professora Camille pontuou bem, né, o mercado, né, as indústrias, as empresas tendem a ser conservadoras em dar um salto que tem um certo risco ali de tu buscar desenvolver uma tecnologia e ela pode não dar certo, pode não ser exatamente aquilo, mas também quem não arrisca, não petisca, né? Ou pensar que eu vou ter que investir em toda a estrutura, equipamento, pesquisador, e essa parceria pode estar já instalada. Exato, né? Então, a gente... o Congresso ele tem esse papel
de mostrar que é possível dar esse passo de uma forma mais segura. A gente nunca pode garantir resultados em ciência, porque a gente não pode começar a fazer nenhuma pesquisa querendo um resultado certo. Senão, esse é um clássico do método científico, porque se você começa querendo um resultado, você até pode, no seu subconsciente, manipular as coisas para chegar lá. Pesquisa de chegada... Exato. Então, isso é um dos básicos. Isso é lá os gregos já falavam. Né? Mas... uma das formas da gente tornar isso forte no Congresso foi a união com a Rede Sul Biotech. A Rede Sul Biotech é um consórcio, né? É uma organização sem fins lucrativos que busca trazer para a mesma mesa, né, os pesquisadores que estão vinculados a universidades, nos diferentes programas de pós-graduação em biotecnologia que tem no sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Há empresas que têm esse interesse, então a Rede Sul Biotech faz essa ponte, né? E ela é uma parceira nossa, né? Nós temos um dos diretores da Rede Sul Biotech, faz parte do nosso programa, o professor João Pegas Henriques, e a gente vai ter uma data específica com eles, onde a gente vai ter painelistas apresentando o que é trazer da bancada para a indústria, quais são os desafios, e a gente vai ter empresas que vão apresentar os seus cases. Né? Por exemplo, vai ter a Regenera Moléculas do Mar, que é uma empresa muito interessante, que é a primeira empresa brasileira que conseguiu, depois de 10 anos de tramitação, burocracia, prospectar nas águas legais brasileiras micro-organismos que possam produzir moléculas, proteínas, que possam ter alguma atividade biológica, como novos remédios, né? Novos fármacos. E é a única empresa no mundo, no Brasil, que pode explorar o nosso ecossistema marinho atrás desses micro-organismos. Então, o dono era um biólogo que fazia mestrado, doutorado, amava mergulhar, e ele falou, cara, tem alguma coisa aí. Então, ele, quando terminou o doutorado, ele abriu a empresa, começou a buscar, ele já está identificando micro-organismos marinhos, isolando eles, fazendo um banco e cultivando e investigando o que esses micro-organismos produzem. Daqui a pouco tu acha ali uma molécula que ajuda na eficiência da absorção de vitamina D, ou melhora a função de um determinado hormônio. A conta não tem chegada, mas ela está somando. Exato. Está somando. Então, esses são cases, né, que vão ser apresentados no nosso evento, com o objetivo de inspirar empresários a falar, cara, é possível, dá trabalho, tem que investir, mas é um caminho, né, é um caminho que pode ser a diferença de posicionamento de mercado de uma empresa, né? E também para os nossos estudantes e os congressistas que estão vindo de várias regiões do Brasil para o Inova Biotech. Né? Um estudante fala assim, minha dissertação de mestrado, eu posso abrir uma empresa com isso que a gente está descobrindo. Vou conversar com o meu orientador para ver se a gente pode patentear, sabe? Então, essa centelha, essa fagulha tem que ser acesa. E deixar a criatividade do brasileiro fazer a sua parte. Certo. Professor Luiz, por favor, nos conte um pouquinho sobre esse mini curso de bioinformática que acontece no evento. A ideia geral do mini curso de bioinformática é dar uma visão para os participantes de o que é a etapa inicial do desenvolvimento de um fármaco. Por exemplo, todo mundo sabe que quando vai tomar um medicamento, vai tomar um remédio, hoje em dia para dor de cabeça, que seja, ele vai estar agindo em alguma parte do nosso corpo, que essa parte vai ser as proteínas. Então, essa pequena molécula vai estar interagindo nessa proteína. Então, com o mini curso de modelagem molecular e DOC, né, que vai ser a parte da bioinformática que a gente está aplicando no mini curso, a gente consegue mostrar como é que essa pequena molécula, como é que um paracetamol está interagindo com o seu alvo, como é que a gente consegue modular a atividade de uma proteína e como é que a gente consegue desenvolver ou buscar novos tipos de moléculas para também melhorar a toxicidade de um medicamento ou a biodisponibilidade oral do medicamento. Então, fazer todas essas etapas iniciais da descoberta de fármacos utilizando técnicas computacionais que são extremamente úteis hoje em dia na parte de desenvolvimento de fármacos. Certo. Guardadas as proporções e o campo de pesquisa, é como o mergulhador que está
né? Buscando novidades nesse oceano, armazenando elas e depois, quem sabe, identificando conexões. Exato. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem vários bancos de dados de pequenas moléculas, de possíveis novos fármacos, que ainda não têm aplicações, mas que a gente pode daí identificar alguns tipos de aplicações para essas novas moléculas, que são moléculas órfãos, por exemplo. Que a gente consegue achar para uma nova aplicação para tuberculose ou para lepra ou qualquer outra doença que esteja sendo estudada por meio de técnicas computacionais. Perfeito. E isso é processo que é feito na prática pelas grandes empresas do segmento fármaco, por exemplo. Exato, é a parte inicial do desenvolvimento do fármaco. Isso aí é extremamente útil porque todas as etapas do desenvolvimento custam muito dinheiro, é muito caro. Então, se a gente fosse testar milhões de moléculas numa bancada ou em um laboratório, seria muito oneroso por processo de dinheiro mesmo. Sim, monetariamente, ou financeiramente oneroso. Ainda sem garantia de resultado. E também o tempo, né, gasto dentro de uma bancada. Então, a parte computacional, ela consegue fazer de uma forma muito mais rápida e otimizar todo esse processo. Perfeito. Então, essa é a parte mais interessante. Professora Camille, de novo, um pouquinho da sua fala, então. A senhora tem uma palestra, né? E é sobre esse seu tema da pesquisa, o feijão. E a inoculação de risóbios, então, visando a fixação biológica do nitrogênio de uma maneira eficiente, né? Uma vez que esses dois elementos que estão na reta final de pesquisa vierem a ser confirmados ou, né, todo o processo finalizado, a ideia é gerar um produto que vai estar à disposição da comunidade, da sociedade. Sim, sim. Então, quando nós conseguimos a recomendação, então, isso quer dizer que a gente tem certeza absoluta que quando esse micro-organismo for inoculado, ele vai ser tão eficiente quanto tu colocar o nitrogênio, então, na cultura. Então, não vai existir perdas para o produtor. E ele também não tem nenhum risco de ser patogênico, né? Essa é uma das maiores barreiras da microbiologia hoje em dia, né? Porque é cultural, toda vez que a gente falar de bactéria, de fungo, a gente pensa em doença, né? Certo, um problema, né? Quanto que os micro-organismos, eles estão aqui, eles estão aí para nos fazer o bem, né? Sim. É uma pequena parcela deles que nos causam alguns prejuízos, algumas doenças. Que são normalmente aqueles mais destacados por causa do problema. Daí cria-se, né, a cultura do medo, que, meu Deus do céu, como é que eu vou botar uma bactéria nas minhas plantas e aí, eu vou ficar doente depois se eu comer o feijão que foi inoculado? Não. A fixação biológica no nitrogênio e a promoção de crescimento de plantas é uma técnica difundida já. O Brasil é pioneiro na fixação biológica do nitrogênio, então nós temos inúmeros casos para relatar de soja. No Brasil, praticamente não se produz mais soja com adubação nitrogenada. Sim. São estirpes de bradyrhizóbio que são inoculadas ali e não existe perda na produtividade. Perfeito. Então, é consciência, é mostrar o trabalho e interagir, né? Mostrar que o que a gente está fazendo é bom. Muito bem. Fechamos o segundo bloco. Eu já vou agradecendo aqui aos nossos convidados, porque a gente tem substituição de equipe. Muito obrigado, bem-vindos. Vamos estar juntos acompanhando aí o evento, junto a todas as atividades e ao tema como um todo. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centro de hoje, em que estamos falando sobre o primeiro Inova Biotech. Vou pedir para o Fernando Schmitz, nosso câmera, abrir aqui. Você não está num programa novo, nós trocamos os nossos entrevistados, mas o programa é exatamente o mesmo. Agora que está conosco aqui a professora Lucélia Rene, que é vice-coordenadora do Inova Biotech, e também o Adriano Genari, que é químico, doutorando do nosso programa aqui, o PPG Biotech,
Biotech e que vai ministrar um mini curso sobre bioprocessos, e também a Bruna Andrade, bióloga e mestranda do mesmo programa, o PPG Biotech, e vai também trabalhar nesse mesmo mini curso de bioprocessos. Obrigado pela presença de vocês. Professora Lucélia, vamos lá um pouquinho. O professor Ivan estava nos comentando antes sobre a questão geral, a proposta do evento. Como é que está pensado a estrutura do evento propriamente dito? Então tá. Então, primeiro agradeço, né, a oportunidade de divulgar o nosso evento. Confesso que a voz um pouco não está muito boa hoje, mas enfim, vamos lá. A programação ela foi pensada de uma maneira que pudesse contemplar palestrantes, né, pesquisadores renomeados, também mini cursos que vão ter durante o primeiro dia, sessão de pôster, né, ou seja, painéis, e também os melhores resumos que foram enviados dos participantes também vão ter uma oportunidade de falar numa apresentação oral, né? Eu vi que aqui isso é de 16 a 19 de julho. 16. Não tínhamos ainda feito referência à data. 16 a 19 de julho, serão 3 dias. Abertura e mais na verdade, não, são 4, porque o dia inteiro, 16, já começa com atividades durante o dia todo. Então, né? 4 dias. Né? Exato, né? Quase uma semana cheia de biotecnologia, né? No geral. Né? Fora, então, essas etapas também, a gente vai ter um espaço sobre a rede, né? Sul-Biotech, que eu acho que o professor Ivan já comentou um pouco também, né? Que vão ter cases, né, de empresas, enfim, empresas de sucesso que utilizaram biotecnologia ao seu favor. Dentro desses 4 dias, a gente vai ter momentos, assim, para aluno, para pesquisador, para mercado, para case, por exemplo, pega todos os públicos que são possíveis e envolvidos dentro do conceito da área. Isso, né? Na verdade, esse evento já é uma segunda edição. Nós já tivemos um evento de congresso de biotecnologia aqui na casa em 2016, né? E nós então tivemos participação de 400 inscritos, mais de 200 resumos enviados, né? Então já foi um grande sucesso o primeiro congresso. Então a gente agora está ofertando a segunda edição, né? Com um nome novo, até para englobar mais questão de empresas, né? Por isso que o nome, então, é Inova Biotech, né? Certo. Então, estamos aguardando grande participação de vários públicos. As inscrições já estão abertas? Estão abertas, e as inscrições, a pessoa pode fazer até no primeiro dia do evento. Né? Claro. Então, quem ainda não escreveu, pode escrever. Ok, 16 a 19 de julho. A gente já vai ver detalhes sobre o evento propriamente dito, mas eu quero ouvir também o Adriano e a Bruna. Por favor, vamos lá. Começamos com a Bruna. Bruna, nos conte um pouquinho. Você é aluna de mestrado hoje aqui na casa. Tua área de formação é biologia, né? E como é que foi essa questão de, uma vez terminado o curso de biologia, buscar um mestrado, e por que o teu mestrado especificamente na área da biotecnologia? Bom, a minha escolha, na verdade, iniciou antes da minha graduação. Eu fiz um técnico em biotecnologia, e no técnico, antes de iniciar o técnico, eu não sabia exatamente que área que eu iria querer seguir. Mas no técnico, eu consegui enxergar as oportunidades que a biotecnologia poderia me oferecer. Então, eu terminei meu curso e pensei, eu tenho que fazer uma faculdade. E que faculdade que eu posso fazer? Eu poderia escolher inúmeros cursos, porque a biotecnologia ela acaba englobando vários cursos, né, como já foi comentado. Mas eu escolhi fazer biologia, e desde o início da minha graduação eu já entrei focada, sabendo que eu queria fazer um mestrado depois, um doutorado, e continuar na carreira acadêmica. E durante toda a minha graduação eu busquei fazer iniciação científica. O meu projeto de iniciação científica foi em parceria com uma empresa de biotecnologia. Então, na minha graduação, eu já fiquei inserida nesse ambiente da biotecnologia. Certo. E terminando a minha faculdade, eu escolhi o mestrado em biotecnologia porque foi a minha primeira escolha desde a época do técnico, e era um caminho que eu queria seguir para fortalecer meu caminho acadêmico. Perfeito. Professora Lucélia, é interessante essa observação da Bruna, porque a Bruna inverte o processo, e isso já tem a ver com profissionais que surgem num novo momento, já vislumbrando a biotecnologia como uma área de interesse profissional, né? Exatamente. Que bom, né, que já está mudando um pouco o conceito, né? Porque até quando, na minha época de graduação, a gente não pensava muito em biotecnologia, né? Que acho que não era tão em foco. E hoje em dia a gente já está conseguindo inserir isso nos alunos de graduação, né? Os BICs nossos, né, enfim, as bolsas de iniciação científica. Isso. A gente chama de BIC, né? E isso nós já estamos conseguindo inserir, né, nas nossas aulas, na graduação. Isso já está se difundindo mais também. Então, é interessante, né, essa questão. E também as empresas já estão começando a vislumbrar
pesquisadores jovens, né, que já atentem a investir também nessa linha. Por exemplo, a gente já conseguiu bolsas com empresas aqui da região que já estão pagando mestrandos, doutorandos, né, para investir no desenvolvimento na linha de biotecnologia aqui na casa, né? Então, que bom que a gente está começando a despertar esse olhar, então, desde jovem, né, ao pesquisador. E assim, falta um pouco aquela aplicação biotecnológica, né? E eu participei desde o início, o Adriano também foi nosso aluno, enfim, e eu lembro, né, de quando ele entrou como BIC, então, iniciação científica, e justamente foi quando começou mesmo o programa, né, de biotecnologia aqui na casa. Sim. E aí, então, nós começamos a voltar os nossos projetos nessa linha mais de biotecnologia ou aplicação. E é interessante, né, porque realmente começa a abrir o leque de conhecimento, ou o que a química consegue contribuir para que a biotecnologia avance, né? E aí um dos exemplos é isso, desenvolvimento de alimentos, né? A gente pensa em bactérias ácido-láticas, né? Bactéria, a gente já pensa, bactéria é um lado ruim, né? Mas na verdade não, né? A professora Camille também até tinha comentado, né? Sim. Então é interessante isso, a formação nossa dura, mas depois a gente vai ter que ir começando a abrir um pouquinho mais, e a biotecnologia fornece isso, né? Ela amplifica nossos conhecimentos, né? Tanto na parte de alimentos, tanto a Bruna quanto o Adriano aqui no caso, mas também na área da saúde, né? Em outras linhas também. Então, porque a biotecnologia, ela tem muita área que pode ser aplicada. Certo. Né? Deixa eu aproveitar a presença dos dois, que é sempre interessante a gente aprofundar um pouquinho isso. Como é que foi a dedicação de vocês num primeiro momento a essa área da pesquisa? Porque às vezes a gente tem assim aquele nosso perfil geral de aluno que diz assim, eu estou trabalhando, eu já estou em atividade, não tenho tempo para fazer outra atividade. E aqui vocês estão com dois exemplos muito claros de como vislumbrar não só a faculdade, mas a experimentação dentro do ambiente acadêmico pode te abrir novas portas. Foi isso que aconteceu com vocês? Foi justamente isso que aconteceu comigo, porque no início da graduação eu estava trabalhando numa outra área que não envolvia a química, e a oportunidade de entrar para a iniciação científica foi o primeiro contato com o laboratório, com ter a química inserida no meu dia a dia. Então isso facilitou muito tudo que eu vi depois durante a graduação, e para conseguir assimilar tanto conhecimento básico e teórico que eu estava vendo nas aulas, para associar com o que eu estava encontrando ali na parte da bancada. Sim. No teu caso, Bruna, tu já tinha um pouco dessa visão antes, né? Sim, em função do teu curso técnico. Sim. Mas durante a graduação, como eu comentei, eu fiz sempre iniciação científica, e eu acho que, na verdade, foi a iniciação científica que guiou minha graduação. Porque meu foco sempre foi a pesquisa. Eu sempre vivi no laboratório, eu gosto muito disso, e todas as minhas experiências no laboratório acabaram moldando as minhas experiências durante a graduação. Então, eu acabei focando na faculdade, nas cadeiras que tinham mais interesse com a pesquisa que eu estava realizando. Certo. E também a pesquisa, ela acabou também me trazendo aqui para a Univates. Eu sou de Porto Alegre, eu fiz minha graduação lá. Só que meu projeto, ele tinha parceria com uma professora aqui do PPG, e eu acabei vindo para cá em função dessa parceria e também da pesquisa desenvolvida entre a Univates e a empresa e o outro parceiro no projeto. Perfeito, legal. Professora Lucélia, a gente vai agora para o intervalo, mas na volta eu quero que, se possível, a gente veja mais detalhes da programação propriamente dito, Sim, né? Tranquilo. Dos 4 dias de atividades, e aí vamos falar um pouquinho também sobre o mini curso que vocês vão ministrar, ok? Já voltamos para o nosso último bloco. Nosso programa Centros de hoje, em que estamos falando sobre o primeiro Inova Biotech. Conosco, então, a professora Lucélia Rene, que é vice-coordenadora do evento, e também aqui o Adriano Genari, químico, doutorando do PPG Biotech, e a Bruna Andrade, bióloga e mestranda do PPG Biotech. Ambos vão ministrar um mini curso sobre bioprocessos. Professora Lucélia, por favor, vamos ver um pouquinho dos detalhes do evento. 16 a 19 de julho, o que é que está programado? Isso, então vamos lá. Bom, o primeiro dia, durante o dia 16, nós vamos ter diversos minicursos. Vão ser 7 minicursos, eles vão ser ofertados de manhã e à tarde também. Então, por exemplo, se a pessoa quer selecionar um minicurso de manhã, ela pode participar de um outro à tarde, né? Certo. E esses minicursos, eles vão envolver diferentes áreas: bioinformática, biologia antitumoral, questões de análises espectroscópicas, transgênicos. Então, são assuntos bem
do dia a dia, né, que chama bastante atenção. Contemporâneos, atuais, bem contemporâneos, isso. Que sempre tem aquele, né, transgênicos, o que é, benéficos, maléficos, né? Então, são tópicos bastante interessantes. Também vai ter um mini curso específico lá do INPE, tá? Que é propriedade intelectual, então é bastante interessante, né? Que esse é um tema quase que paralelo ao processo da biotecnologia. Isso. Como a gente está falando em descoberta de novos processos, novos produtos, novas substâncias, novas aplicações, paralelo a isso é a propriedade sobre essa pesquisa. Exatamente, Quer né? dizer, precisa... Até aqui na casa, né, a gente também desenvolve algumas patentes, né? O Adriano, eu acho que a Bruna também estão envolvidos, o Adriano acho que sim, né? Já tem patentes envolvidas, então, como é que é esse processo? Como é que funciona, né? Como é que a gente protege a nossa ideia, né? Então, são mini cursos bastante diferenciados para o público. E né? isso é importante até para o empresário, até para a empresa que queira estabelecer uma parceria, poder saber qual é a sua proteção frente a esse investimento, frente a esse potencial negócio, né? Isso aí. Né? Então, o primeiro dia, ao longo do dia, vão ter esse mini curso. À noite, então, vai ter a palestra de abertura, que é um panorama, então, da pesquisa da biotecnologia no Brasil, né? Com a participação, então, do Odir Delagostin, que agora ele é diretor-presidente da FAPERGS. Certo. E também já é nosso parceiro, né? Ele já participou de outros eventos aqui na casa. Então, também vai ter esse panorama geral. Ok. Aí, no segundo dia, ao longo do dia, durante o dia, a gente vai ter palestras e com diferentes focos, né? Então, vão ser plenárias, diferenciadas. Então, a primeira vai ser na saúde humana e animal, né, com a participação, então, de professores aqui da casa e também professores de fora, de Pelotas. Né, participação também de professores da Universidade de São Paulo, de Pirassununga, de São Paulo, isso. Sobre terapia celular, né? Então são tópicos diferenciados. E a outra palestra plenária é biotecnologia e bioprocessos, que então vão ter professores aqui na casa e também professores de fora, né? Como, por exemplo, da Universidade Federal de Uberlândia, né? Trazendo então bioprocessos na parte mais de alimentos. Mais tarde, nós vamos ter as sessões de posters, né? Então, que são os trabalhos que são enviados. Vai ter um momento onde o pesquisador vai poder conversar diretamente, né, com aquela pessoa que enviou o trabalho. Aí é um momento de troca de informações, né? Então, contato direto, pesquisador, alunos, graduandos, né, mestrandos, doutorandos, diversas universidades. Aí, então, no dia 18, que já seria o terceiro dia, né, de atividades, a outra plenária, então, durante a manhã, vai ser sobre biotecnologia agrícola e biomassa. A professora Camille, que já comentou também, ela vai falar sobre a sua pesquisa, juntamente com mais 2 outros professores, um professor da Embrapa de Brasília e outra professora da UPF, né, que vão tratar sobre biotecnologia vegetal. Né? Então, também são assuntos que envolvem a parte de agrícola. À tarde, nós vamos ter, então, uma plenária sobre a rede Sul-Biotech, que é o momento onde vão ter cases, né? Com a participação, então, do João Deschamps, que é da Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, juntamente, então, com os nossos professores aqui da casa, e vão trazer essa parte de mais empresas mesmo. E também com a participação do nosso professor da casa, que é o João Henriques, Pegas Henriques também, que também faz parte do nosso PPG Biotech. Aí, então, mais tarde vão ter novas sessões de pôster, né? E também a apresentação dos melhores trabalhos enviados, que vai ter um espaço onde os pesquisadores podem falar em torno de 15 minutos sobre o seu trabalho. Aí, então, no quarto e último dia, nós vamos ter, então, a plenária sobre nanobiotecnologia e omics, que nós vamos ter palestrantes também da Universidade de São Paulo, né, a professora Carlota, e o Cristiano Valim Bizarro, da Católica, aqui na PUC, né, vão tratar sobre caracterização de alvos moleculares para fármacos. Né, então, também uma outra área que a biotecnologia pode atuar. A próxima plenária, então, que vai ser à tarde, vão ser destaques, hot topics em biotecnologia, que ainda estamos a definir o próximo palestrante, juntamente com o professor aqui da casa, que é o professor Raul Esperotto, que vai falar sobre arroz, né, plantação, resistitividade, tolerância, resistência, então, desse tipo de cultivo. Aí depois nós vamos ter a parte, então, de premiações, encerramento, né, que a gente vai selecionar o melhor pôster, o melhor trabalho apresentado, né, e a Assembleia Geral e prever já o próximo evento, né, que provavelmente vai ter
a próxima edição. Quer dizer, uma programação bem extensa, bem variada, extensa. bem dinâmica. Vão ser com muitos 4 convidados, dias. gente da casa, gente de mercado, gente de outras universidades. Exatamente, né? Centros então, de pesquisa. vai estar bem recheado, né? Puxa, então, legal. bem atrativo. Imperdível, né? Exatamente. Então, Vamos ouvir um pouquinho os nossos 2 convidados, o Adriano e a Bruna, por favor. Vocês têm um mini curso sobre bioprocesso. O que rola nesse mini curso de vocês? Bom, no mini curso a gente vai focar mais ou menos na nossa rotina no laboratório, que é o desenvolvimento de um bioprocesso visando a obtenção de um produto. Então, no mini curso a gente vai dividir em várias etapas, desde a parte do bioprocesso em si, que é um cultivo, até a parte final, que o Adriano já vai comentar. Mas na parte do bioprocesso, a gente vai fazer um cultivo com aumento de escala, então a gente vai usar um bioreator que a gente tem no laboratório, certo, disponível para utilizar. E nesse bioreator a gente vai fazer o crescimento de um micro-organismo para produzir um produto de interesse. Nesse cultivo a gente consegue controlar diversas condições que são ótimas para o micro-organismo para a obtenção desse nosso produto. E ao longo de todo o mini curso a gente vai utilizando diferentes metodologias para analisar e também para chegar na etapa final que o Adriano vai dar uma explicada. Por favor, Adriano. Bom, então, o minicurso, no geral, ele vai partir lá na busca de um problema social. Então, a gente vai contextualizar todo um problema social e aí trazer todas as abordagens teóricas e práticas para se solucionar esse problema, até que se chegue na produção do nosso composto em específico ali para o minicurso. E aí, a partir disso, a gente vai apresentar diferentes formas de aplicar esse produto para potencializar a sua aplicação industrial. Então, é um processo que é conhecido por imobilização. Então, a partir desse processo, a gente consegue agregar nessa enzima, que é o que a gente vai estar produzindo, características que vão potencializar a aplicação dela industrialmente e, ao mesmo tempo, vai reduzir o custo que as empresas teriam se implementassem essa enzima no processo industrial delas. Tá. Vamos lá. Quem é que tem? Qual é o foco principal? Quem é que tem assim grande aplicabilidade e interesse nesse mini curso? São empresas que já têm área de pesquisa, são pesquisadores, são alunos, empresas de algum segmento especificamente. Como é que vocês veem assim? Quem tem que estar obrigatoriamente participando desse mini curso de vocês? Na verdade, o minicurso ele é tão amplo que desde um profissional até um estudante de graduação, para qualquer um deles vai ter uma etapa em específico que vai ser extremamente interessante. Para as empresas, a gente vai estar mostrando um processo alternativo, já que atualmente não tem produção nacional empregando esse processo que a gente vai apresentar. Para os estudantes, vão ser diversas técnicas diferentes que eles vão estar fazendo na bancada, então eles já vão poder aprender coisas novas, entender como elas funcionam. E muitas vezes nesses minicursos, por mais que eles não tenham um tema parecido com os nossos trabalhos, alguma coisa ali a gente vai conseguir aproveitar e adaptar, seja para um estudo na parte vegetal, seja com um estudo na parte da saúde. Sempre essas técnicas elas conseguem ser compartilhadas e elas vão poder ser aplicadas em outras áreas. Perfeito. Professor Lucélia, há um site, como é que as pessoas fazem inscrição? É virtual, a custo? Sim, temos alguns preços diferenciados, sim, é www.inovabiotech.br, né? Tá. Existe na programação... É direto Inova Biotech, www.inovabiotech.br. Isso, deixa eu confirmar. Quer dizer, é o nome do evento. É o nome do evento, isso, né? Certo. E também é fácil de achar e também tem na programação da própria Univates, né? Certo. Caso eu não conseguir encontrar. Então você tem duas opções. Entrando no site da Univates, procurando lá em programação acadêmica, você vai encontrar lá de 16 a 19 o evento, ou no próprio nome do evento, inovabiotech.br. Isso aí. Na verdade, nós temos diferentes preços para diferentes categorias, né? Certo. Então, tem diferentes preços para aluno de graduação, pós-graduação, profissionais, né? E nós tínhamos preços diferentes até uma época e agora o preço... Sim, agora já é reta final. Já é reta final, isso. Mas ainda podem enviar resumos até o dia 15, agora desse mês, né? Até 15 de julho, resumos. 15 de junho o resumo. Mas as inscrições, porque a pessoa pode se inscrever e não precisa enviar necessariamente um resumo, né? Você vai estar assistindo esse programa já no dia 20. Então o envio de resumos já vai ter encerrado. Já vai ser encerrado, exatamente.
mas pode participar, tem na programação, vai ter toda a programação, os minicursos e também os preços, né? E o link para inscrição, né? Então é bem fácil de encontrar. Esperamos então que temos bastante público, né? Já estamos com um grande número de inscritos e vai ser um evento bastante atrativo para qualquer pessoa que tiver curiosidade em conhecer um pouco mais a biotecnologia. Estão todos convocados, nem convidados, convocados para que a gente realmente faça um grande evento e se aproprie dessa área tão importante aí na nossa formação e para não só pesquisa, mas também desenvolvimento, né? Isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!